aí, galera, voltamos, hein? E vamos terminar com 3 videoaulas a digestão humana. Muito bem, estamos ainda falando do intestino delgado. Quero lembrá-los que na aula passada, a última que vocês viram, nós também estávamos falando do intestino delgado. Falando de quem? Do duodeno. Agora eu vou trabalhar com a porção final do duodeno. Então é importante lembrar, o nosso intestino delgado ele tem 3 porções. O duodeno, medindo aproximadamente 25 centímetros em forma de C. Beleza? Ó, bom. E ainda o jejuno e o ilho. O jejuno é a parte do meio, medindo aproximadamente 2,5 metros, e o ilho é a parte final do intestino delgado, medindo aproximadamente 3,5 metros. Muito comum nós falarmos simplesmente em jejuno-ilho, beleza? Mas enfim, vamos falar do duodeno. Por quê? Porque a gente tinha visto que acima do duodeno, mais ou menos nessa região, nós tínhamos a ação da bile e tínhamos a ação do suco pancreático. Tudo bem? Agora, a gente vai estar falando da ação do que nós chamamos de suco entérico. Tudo bem? Ótimo. O que é o suco entérico? É o suco digestivo produzido por glândulas especiais do duodeno, nessa porção um pouquinho mais baixa do duodeno. Qual será o pH ideal de atuação deste suco? A gente diz que é um pH alcalino, ou seja, mais alto que 7, mas muito próximo de 7. Então eu vou resumir de uma maneira mais simples. Eu vou dizer que é o pH levemente alcalino, beleza? Sim, já vi alguns autores colocando que o pH é em torno de 7. Beleza. Assim, ó, de 7 para cima. Ótimo. Que tipo de enzima nós vamos encontrar nesse suco entérico produzido pelo duodeno e que age no intestino delgado, ou seja, no próprio duodeno? A lactase. Qual é a função da lactase? A função da lactase é digerir a lactose. Quero lembrá-los que a lactose é um açúcar constituído, um disacarídeo, constituído por 2 monossacarídeos. Na forma de lactose, ele não pode ser absorvido, então ele tem que ser quebrado, hidrolisado por enzima específica. Que enzima é essa? É a lactase. Professor, me diz uma coisa. Já que quebra a lactose, quebra em quê? Quebra ela em galactose e glicose. Esses 2 monossacarídeos podem ser absorvidos pelo intestino. Bom, com certeza, falando desse assunto, vocês devem ter lembrado da intolerância à lactose. Quero lembrá-los que a intolerância à lactose, sim, rola realmente, é muito mais comum em afrodescendentes e descendentes de orientais do que os descendentes de europeu. Por quê? Porque faz pouco tempo que essa galera que eu falei, né, principalmente os afrodescendentes, começaram a ingerir o leite. Acredita-se que em torno de 80% dessas pessoas sejam realmente intolerantes à lactose. E por que elas são intolerantes à lactose? Olha só, não produzem na vida adulta uma quantidade satisfatória de lactase. Logo, elas não conseguem fazer a digestão da lactose. Cuidado para não confundir os nomes. Lactase terminou com ase, é enzima. Ose, terminou com ose, é o açúcar. Bom, se ela não faz a digestão da lactose presente no leite, este açúcar tende a seguir o seu caminho sem ser digerido. E aí ele vai chegar aonde? No intestino. Ele não será absorvido, passará para o intestino grosso. E lá ele encontrará quem? A flora intestinal, cheio, riquérrimo de bactérias, que vão pegar esse açúcar e com certeza absoluta vão utilizar desse açúcar. Bom, basicamente resultando na formação de gases, muita cólica e diarreia. E aí você tem uma saída. Que saída é essa? Alguns medicamentos receitados por médicos podem ajudar nesse processo. Esses medicamentos basicamente consistem no quê? Na enzima lactase, pois elas vão fazer a digestão da lactose, ou esse medicamento vai fazer a digestão da lactose por você. Não sei se você já teve a oportunidade de tomar esses leites sem lactose. E se você já tomou, repara que ele é doce. Por que ele é mais doce? Porque a digestão da lactose foi feita na indústria. Então o açúcar lactose já está quebrado em monossacarídeos, que são mais doces do que a própria lactose. Bom, vou encontrar ainda a sacarase, que fará a digestão da sacarose,
Quem é a sacarose? O açúcar branco. Esse é da sua casa. Vai digerir, ou melhor, vai quebrar em quê? Hidrolisar em quê? Hidrolisaremos em frutose e glicose. Temos também a maltase, que vai fazer a quebra da maltose, que são duas glicoses. Temos ainda as nucleotidases, que farão a destruição, a quebra, hidrolisarão os nucleotídeos. E ainda a enteroquinase, que fará a digestão de proteína e também fará a ativação da tripsina. Antes eu tinha um tripsinogênio e eu preciso ativar a tripsina. Quem faz isso? A enteroquinase, para fazer a digestão de proteínas. Trocando em miúdos, uma pessoa que tenha dificuldade, carência na produção da enteroquinase, com certeza terá dificuldade na absorção de quê? De proteínas, ou melhor, de aminoácidos provenientes da proteína. Beleza, galera? Esta foi a porção do duodeno. Na próxima videoaula, a gente vai estar falando do jejum no ilho, das microvilosidades, da absorção e do intestino grosso. Não sai daí. Fui! E aí, galera? Estamos de volta e agora vamos falar do jejum no ilho, cuja principal função é a absorção. Quero lembrá-los que essa absorção, para ocorrer, depende da ação das vilosidades e das microvilosidades. E, professor, o que são microvilosidades? São aquelas franjinhas que estão relacionadas ao aumento da superfície de absorção. Tudo bem? Beleza. Eu fiz um desenho rápido, esquemático, de um pedaço do nosso intestino delgado, porção final. Bom, primeiro, a gente tem o revestimento e os vasos sanguíneos que chegam e saem desse órgão, beleza? Até inclusive, para vocês terem uma noção, a gente vai encontrar aqui o mais novo órgão descrito, que é conhecido como mesentério, que é exatamente esse emaranhado de vasos sanguíneos. Bom, coloquei aqui, de repente não está muito nítido na imagem, mas coloquei o tecido muscular responsável por fazer a movimentação. E também, para quem tem cólica intestinal ou já teve, sabe muito bem que é esse cara que está se contraindo. Professor, que tipo de tecido muscular eu tenho ali? Teremos o tecido muscular liso. Tecido muscular liso, contração lenta e involuntária. Parece que está rasgando e você não consegue controlar. A parte de dentro a gente vai ter tecido epitelial, rico em vilosidades e microvilosidades. Vamos falar um pouquinho delas? Ah, você deve estar vendo aqui veia porta hepática. O que essa veia faz? Essa veia ela vai sair do intestino, levando nutrientes para o fígado. O excesso de glicose da tua alimentação, ele com toda certeza vai ser transformado em glicogênio, que é uma fonte de reserva lá pelo fígado. Mas preste atenção aqui que vai ficar mais fácil de entender. Coloquei várias microvilosidades, mas abri uma para você. Olha o que nós temos dentro dessa microvilosidade. A gente tem o sistema circulatório, constituído por veias e artérias. Na verdade, aqui são capilares, são muito fininhos. E a gente tem também o sistema linfático. Por que eu coloquei isso para você? Porque nutrientes, gravem bem essa parte, nutrientes como vitaminas, nutrientes como açúcares, os monossacarídeos, e nutrientes como aminoácidos, eles vão passar para o sistema circulatório. Já o resultado da digestão dos lipídios, álcool e ácido graxo, irá passar para o sistema linfático. Eles se acumulam e formam pequenas gotículas de gordura no sistema linfático. O interessante é que quando você faz uma alimentação muito rica em gordura e na sequência, se você tirar sangue, você vai perceber que o teu sangue vai ter um aspecto leitoso. É exatamente pelo excesso de gordura da tua alimentação. Quero lembrá-los que álcool e ácido graxo derivado da digestão dos lipídios passa para o sistema linfático. Aminoácidos, açúcares e vitaminas para o sistema circulatório. Tudo bem? Perceberam a ideia do negócio? Fácil isso, né? Não tem muito erro. Estas são as microvilosidades. Uma perguntinha. Na aula passada a gente falou do duodeno, que também é intestino delgado. Nesta agora falamos do jejum no ilho. Se eu tivesse que fazer uma cirurgia drástica e a retirada de um pedaço considerável do meu intestino, qual seria o pedaço
menos lesivo à minha saúde? O duodeno ou o ilho, o jejum no ilho? O que vocês acham? Parou para pensar? Pois é, com certeza, se você parou para pensar, você deve ter percebido que menos prejudicial vai ser exatamente a porção do final do intestino, do jejum no ilho. Porque se eu tirar a parte do duodeno, eu vou perder um grande potencial de digestão. Aliás, algumas cirurgias bariátricas, além da redução de estômago, são feitos desvios no intestino delgado e, consequentemente, diminuindo o poder de absorção. Sempre é bom salientar, de fato a pessoa vai emagrecer, mas cuidem, porque ela pode desenvolver carência nutricional, exatamente porque ela tem menos espaço de absorção. Legal? Galera, fico por aqui, não sai daí que eu vou trocar de quadro para a gente entender o intestino grosso, beleza? É jogo rápido. Fui!